Deus te abençoe, amado. Amém. Boa noite. Primeira vez que uso esse troço aqui, esse trem aqui, então, se tiver alguma falha, é primeira vez, tá bom? Não estou com válvula, não tenho válvula, mas esse aqui está estranho. Obrigado, irmã. Vamos ligar aqui. Já está ligado. Vamos pensar sobre o maior desafio missionário. Qual é o maior desafio missionário? Que a gente fica pensando, né? O que será que é feito do maior desafio missionário? Lá em Manaus, lá em Peru, lá no Peru, ou aqui no Brasil, qual é o maior desafio missionário? Nos hospitais, ou nas cadeias, nas ruas, nas escolas, qual é o maior desafio missionário? Nós temos muitos desafios para a obra missionária, mas tem um que é maior que todos. Sempre a gente pensa na questão dos desafios missionários, mas tem um maior que todos os desafios. Então, o pastor Joel já sabe, porque durante a semana eu falei para ele, mas alguém aqui sabe qual é o maior desafio missionário? Vai ter cantina no final? Não tem? Eu ia pagar um lanche para quem acertar. Mas como não tem, graças a Deus não tem, qual é o maior desafio missionário? Alguém sabe qual é o maior desafio missionário? Então, você vai ficar na expectativa e eu vou te falar aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, verso 35. Mateus 9, 35. Como vocês vão ficar sentados aí um pouquinho, vamos ler de pé então esse texto, Mateus 9, 35, com a sua Bíblia aberta. Vamos ficar de pé. Não sei se você tem a Bíblia ou se vai acompanhar a leitura, se vai projetar. Se vai ser projetado. Mateus 9, 35. Não sei se os irmãos projetam. A minha versão é NVI, tá bom? Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Uma versão nordestina diria assim: a seara é grande, mas os cearenses são poucos. Tá? Então a seara é grande, mas falta cearense para a seara. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por estar na tua casa com os meus irmãos. Obrigado por esta oportunidade de compartilhar a tua palavra. E pedimos, ó Deus, em nome do Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações e sensibiliza-nos e mobiliza-nos nessa noite a atender o chamado do Senhor para a obra missionária, para viver uma vida cristã à luz do teu chamado. Nós oramos em nome do Senhor. Amém. Amém. Pode sentar-se. É comum se ouvir que os desafios da evangelização mundial têm ligação com a questão financeira, ofensiva satânica contra a igreja, as culturas fechadas ao evangelho, a perseguição da igreja, os escassos recursos econômicos da igreja. A gente sempre pensa nessas questões assim. Entretanto, Jesus afirma que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é que a igreja vai resistir ao inferno, é o contrário. A igreja avançando na pregação do evangelho, as portas do inferno não prevalecem contra o avanço da igreja. Então pensa nessa questão. A gente sempre pensa que o maior desafio da evangelização é a sensibilização dos cristãos para fazerem o trabalho. O maior desafio missionário é você ser sensibilizado hoje à noite para agir com compaixão em direção às pessoas. Olha que coisa, eu já falei a mensagem de trás para frente, então eu já posso encerrar, fazer o apelo, amém? Eu estou pregando de trás para frente. Eu estava vendo esse esboço hoje de novo e eu falei, meu Deus, a mensagem está de trás para frente, tem que dar um jeito de consertar isso. O maior desafio missionário é você ser sensibilizado à compaixão. O maior desafio missionário é compaixão. Esse texto aqui fala que Jesus, movido de íntima compaixão, ele olhava para as multidões e ele falava, roguem ao Senhor da seara. A seara é grande, a seara está branca, está pronta para a colheita como os ninhos, né, os pequeninos, mas onde estão os obreiros?
Onde estão os capacitados? Onde estão os chamados? Onde estão os escolhidos? Onde estão aqueles que foram preparados, estão habilitados a fazer o trabalho? Então, o maior desafio missionário não é dinheiro, não é porta aberta ou fechada, não é questão de governo, não é nada do que a gente pode estar pensando, ou enfrentamento satânico. O maior desafio missionário, hoje à noite aqui, é você ser tocado pelo Espírito de Deus e responder ao que Deus quer para mim e para você. O maior desafio missionário é compaixão. Vocês falaram aqui sobre compaixão durante o mês inteiro, e o maior desafio missionário é você ser movido pela compaixão e ir em direção ao outro. Todos aqui sabem do nosso trabalho com relação aos que sofrem. Essa semana eu fiz oração por 3 casais de pais, para os aparelhos das crianças serem desligados e eles serem estubados. E aí você fica com o coração apertado: Senhor, o que eu faria se o aparelho do meu filho fosse desligado, ou o meu filho fosse estubado e esperasse tão somente o teu tempo? E aí, o que eu vou fazer numa coisa dessa? Como que eu agiria, como eu reagiria numa situação dessa? Então pensa, você pode fazer muito. O maior desafio ao chamado da missão mundial é a seara preparada, é a seara disposta. A seara está aí, mas onde encontrar trabalhadores para a seara? A seara está pronta. Jesus diz aqui, o campo está pronto, o campo está preparado para ser colhido, mas onde estão os colhedores? Onde estão aqueles que vão colher o que Deus preparou? O campo é branco, mas onde você está? E a gente vê as pessoas sofrendo, a gente vê as pessoas angustiadas, vê gente embaixo da ponte, vê gente partindo sem Cristo, crianças no Brasil tentando suicídio e se suicidando. E a gente fica olhando e fala assim: bom, isso é em relação ao pastor, aos missionários da igreja, tem 19 projetos, eles que se virem. Não, é eu e você. Nós fazemos parte desse exército, desse time. Deus não te chamou para ficar sentado no banco, esperando que as coisas aconteçam. Ou como diria no passado Raul Seixas, sentado na janela do meu apartamento, esperando a morte chegar. Ninguém foi chamado para isso. Aliás, quem gosta de banco é parafuso e prego. Eles gostam de banco, porque é da madeira. Nós não. A igreja não é ponto de chegada, a igreja é ponto de partida. Devemos vir aqui, receber o alimento, como eu escutei hoje aqui na escola bíblica, e daqui partir alimentados. Jerusalém nunca foi ponto de chegada, Jerusalém era ponto de partida. Eles chegavam, se reuniam e partiam em direção ao mundo. A igreja não pode ser ponto de chegada, a igreja é ponto de partida. Se você está aqui sendo alimentado domingo após domingo, semana após semana, que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, eu aceito o desafio missionário de levar o teu amor com o coração cheio de compaixão às pessoas que sofrem. Não espere você guardar um leito de hospital para dizer: como é importante pregar o evangelho aos pacientes que sofrem, às pessoas que estão aqui, aos médicos e enfermeiras. As portas estão abertas hoje. Então, o maior desafio missionário não é o seu dinheiro, é você ser sensibilizado e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ir, eu quero ajudar, eu quero alcançar corações. E nesse texto aqui, Jesus fala de 3 atitudes que eu e você podemos ter com relação a isso. Olha que interessante, ver se eu consigo passar aqui. O texto que eu falei que eu não passei, me perdoe. Primeira motivação da evangelização é a compaixão. Olha o verso 36, que Jesus diz aqui, Mateus 9:36. Ao ver as multidões, ele não teve pena, ele não teve dó. Ele não ficou contemplando, olhando: que coisa tremenda, olha essa multidão, o que eles estão fazendo, que triste que é. A Bíblia diz que ele teve compaixão. Em Atos 10, 37, 38, mais ou menos, quando Pedro vai na casa de Cornélio, ele olha lá para aquela família e diz, Pedro, para toda aquela família, que Jesus agia movido de íntima compaixão. Então Pedro, ao dar um retrato de Jesus, fala da figura de Cristo. Se ele estivesse no programa do cara a cara, e alguém dissesse para ele: Jesus, Pedro responderia: compaixão. Jesus foi movido de íntima compaixão. Ele olhava para as pessoas e sentia compaixão. E é interessante que somente aqueles que têm seus corações movidos pela compaixão se mobilizam em direção a atender às necessidades das pessoas. E a Bíblia diz que nós devemos ser como Cristo, imitadores de Cristo. Nós devemos ser exemplos, como Jesus foi exemplo para as pessoas. E Jesus diz que nós devemos andar na sua presença e em sua direção, movidos de íntima compaixão. A Bíblia fala na parábola do samaritano, em Lucas 10, 29 a 37,
que um dado importantíssimo aqui, olha que interessante. Tanto o sacerdote quanto o levita viram o homem à beira do caminho, mas somente o samaritano chegou perto e se colocou na sua situação, onde seu coração foi movido por compaixão. O desafio não é a multidão. A gente pensa, grandes multidões, o campo está branco. O desafio é a compaixão, o desafio é a sensibilidade do meu coração, e dizer, Senhor, toca o meu coração, quebranta o meu coração em direção às pessoas. Se você observar, o sacerdote passa de longe, o levita passa de longe, mas vem um samaritano que não era daquele povo, era odiado pelos judeus, ele para ali e age com compaixão. A obrigação do sacerdote, a obrigação do levita era agir com compaixão. Eles agiram de uma forma religiosa. A religião da época dizia que eles deveriam fazer aquilo, e eles cumpriram o papel religioso. Só o samaritano, que era odiado por eles, teve compaixão. Não adianta eu dizer assim, eu amo as pessoas, como eu amo a pessoa não perdida, como eu amo o pecador, e se você não faz nada em direção a ele. A compaixão te leva à ação, a compaixão te leva a um coração sensível à necessidade do outro, à carência do outro. E como nós ouvimos na escola bíblica hoje, a maior dificuldade, a maior dor do ser humano não é a dor do estômago vazio, é o pecado que o afasta de Deus. Afasta o ser humano de Deus e mancha a história de vida de uma pessoa. E eu e você podemos levar Cristo às pessoas, como a gente ouviu aqui nas letras das canções, o que o Joel ensinou também nas perguntas, no modelo romano, modelo joanino, tudo que a gente viu aqui, gente, material maravilhoso. Você pode falar de Cristo e evitar suicídio, e evitar que as pessoas façam bobagem com as suas próprias vidas. A ausência, o desafio é a ausência de gente compadecida da multidão. Missões não é fruto de informação, missões é fruto de compaixão. Não é preciso tanta informação, como já temos tanta informação, e graças a Deus pelas informações, mas missões é fruto de compaixão. Não é da informação que você precisa, é de ter o coração quebrantado. E a gente canta quebrantado, e a gente canta, quebranta-me, Senhor, e a gente ora, Senhor, toca o meu coração, e Deus toca o teu coração e coloca a necessidade diante de você, mas a gente não age com compaixão. Pensa, o que você faria se perdesse um filho? O que você faria se perdesse seu esposo? O que você faria se perdesse sua esposa? E olha que interessante, eu estou acompanhando um caso muito difícil. Uma mãe e um pai perderam uma filhinha há 2 anos atrás, ela tinha 12 anos, ela morreu há 2 anos atrás, e ficaram com o filho. Agora o filho está entre a vida e a morte, com a mesma doença da irmã de 2 anos atrás. E eles disseram, sempre ouvi dizer que o raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. E com a gente está acontecendo de novo. 2 anos atrás perdemos nossa filha, e agora nosso filho está nessa situação. Missões não é fruto de informação, missões é fruto de compaixão. E Jesus diz que nós deveríamos agir movidos de íntima compaixão. E olha o que a Bíblia fala. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10, 38, quando Pedro vai na casa de Cornélio, ele fala isso. Primeira coisa que você pode pensar, a motivação da evangelização é a compaixão. Segunda, para você pensar, o público-alvo da evangelização são as pessoas aflitas e desamparadas. Olha o verso 36, o que diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, a primeira ação sua é compaixão. A segunda é pensar que o público-alvo do teu trabalho, o público-alvo do teu coração, não são as pessoas tão somente bem estabelecidas, mas é gente aflita e gente desamparada. Olha o que a Bíblia fala em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus diz, eu estou aqui não para ficar conhecido, não para ser famoso. Ele enxergava as multidões repletas de pessoas aflitas e desamparadas. E olha que interessante, cansadas e abatidas. E a razão para isso é que elas eram vistas como ovelhas sem pastor.
Gente sem direção, gente sem norte, gente sem propósito na vida, gente que vive por viver, e gente que está dizendo tanto faz como tanto fez, deixa estar, deixa acontecer, deixa rolar, é a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assim vai vivendo de uma maneira irresponsável com a vida. E a vida é preciosa. Eu estou há 34 anos naqueles corredores, naquelas enfermarias, e todo santo dia eu louvo a Deus pela minha vida, e louvo a Deus, porque eu não sou digno de receber tamanho amor, não sou digno de receber tamanha graça, e não sou digno da bondade do Senhor, que a gente canta tanto, a bondade do Senhor, nós não somos dignos. E eu lembrei de uma senhora que eu acompanhei até o sepultamento, até a hora que ela foi cremada, num cemitério aqui no Embu das Artes. Eu cheguei no quarto dela. Ela teve um caso grave de diabetes, no caso do pastor. Diabetes dela não chegava tanto, dela era mais baixo. Ele superou. E naquele problema da diabetes, ela foi perdendo as suas mobilidades, seus movimentos, ela foi ficando muito, muito abatida, e ela perdeu totalmente a visão. Ela ficou cega 100%. E aí ela chegava no quarto dela, ela ficava tateando, ela me conhecia pela presença, pela voz, ela já reconhecia. E um dia eu cheguei no quarto dela e ela falou assim: quem está aí? Eu falei: pastor, sou eu, pastor Nino. Ela falou: ah, que bom que você está aqui. Pastor, eu não consigo mais andar, já bem idosa, quase 90 anos, Segunda Guerra Mundial, ela viveu a Segunda Guerra Mundial na adolescência. E aí ela falou assim: eu preciso de uma cadeira de rodas, eu queria andar aqui pelo hospital. E aí eu falei: vou conseguir uma cadeira para a senhora. Ela falou: você não sou digna. Quanto custa uma cadeira de rodas? Naquela época, uns 10 anos atrás, uns R$5.000 era a cadeira que ela precisava. Ela falou: não sou digna. Eu falei: eu também não sou digno, mas vamos pedir a Deus que a gente consiga uma cadeira de rodas para a senhora. Aí ela ficou esperando, ficou aqui. Quando eu saí do quarto, eu virei à direita no corredor, eu vi uma cadeira de rodas parada, num balcão de enfermagem. E eu falei com a enfermeira: de quem é essa cadeira? Ela falou: o paciente foi embora e doou para o hospital. Eu falei: eu estou precisando dessa cadeira. Ela falou: pode pegar, é sua. Aí eu falei: sério? Eu falei: é. Na hora, eu peguei a cadeira, levei no quarto daquela paciente e falei assim: dona Amy. Ela falou: pastor, você voltou? Eu falei: tem uma coisa para a senhora. Ela falou: o que é? Eu fui empurrando a cadeira, deixei do lado da cama dela, ela começou a tatear. Ela olhou: uma cadeira de rodas? Eu falei: é. Eu não sou digna. Aí eu falei: eu também não. É uma cadeira novinha, zerinha, 0 quilômetro, ainda nem foi muito rodada. Aí ela falou: vamos passear? Eu falei: vamos. Coloquei ela na cadeira de rodas. Falou: você me empresta seus olhos? Eu falei: empresto. Saímos andando no corredor. Aí eu fui falando para ela: aqui é isso, aqui é aquilo. Vai me dizendo o que é. Eu fui falando para ela, andando, mostrando para ela. E o tempo foi passando, fizemos amizade, aquela mulher cristã, cheia de Deus, uma mulher de Deus. E aí foi passando, ela ficou bem acamada. Um dia eu entrei no quarto, e ela já estava, era uma quarta-feira à tarde. Eu falei: como a senhora está? Ela falou: estou partindo. Eu falei: como assim partindo? Ela falou: já estou partindo, meu tempo aqui na terra acabou, eu estou indo encontrar com o Senhor. Eu falei: a senhora está bem? Ela falou: estou. Tem alguma dor? Ela falou: não. Está confortável? Estou. O que eu posso fazer? Ela falou: cante um hino. Eu falei: tá bom, que hino? Castelo Forte. Aí eu peguei minha pastinha de cifra, não sou como vocês, músicos, especialistas, eu só sei tocar com cifra, se tirar cifra me atrapalha tudo. Aí comecei a cantar Castelo Forte em português, e ela cantou Castelo Forte em alemão. Em português e alemão, não é espanhol e português, é português e alemão. E aí cantei Castelo Forte, cantei outras músicas, cantei outros cânticos, ela foi cantando comigo, ela falou assim: você fala no meu velório? Aí eu falei: falo, se a senhora for primeiro que eu falo, quem for primeiro fala no velório do outro. Aí ela falou: tá bom, então você fala no meu velório, quer que você diga isso no meu velório, pode ser? Eu falei: tá bom. Ela me deu um sermão do que ela queria que eu falasse no velório dela. Orei por ela, o enfermeiro entrou, eu falei: ela está partindo. Ele falou: como assim? Eu falei: ela está partindo. Orei, saí. Na quinta-feira de manhã eu estava no hospital e me ligaram dizendo que ela havia falecido, e eu fui para lá, para o hospital onde ela estava, fiz o velório dela, peguei uma pasta, imprimi um monte de cânticos de louvores, levei para a capela, todo o pessoal que estava na capela cantou os cânticos, não eram cristãos, cantaram os cânticos, e todos cantaram Castelo Forte, eu tocando violão, dó, ré, dó, ré, dó, ré, mais dó que ré, e aí saiu Castelo Forte.
Eu falei tudo que ela queria que eu falasse no velório dela. Disse, ela me deu esse sermão, eu vou falar. Foi com o corpo até o cemitério, o crematório. Eu fiz toda a cerimônia daquele crematório, desceu o corpo para aquela gaveta, para ela ser cremada. Um ano depois, nós pegamos as cinzas e jogamos no jardim. A história da minha amiga que partiu com Cristo, está na presença dele, esperando a ressurreição dos mortos. Jesus enxerga as multidões repletas de pessoas aflitas. E você possa dizer, Senhor, o público-alvo da minha evangelização são pessoas aflitas. E Deus coloca pessoas aflitas do seu lado. Gente aflita, gente angustiada. E olha o que eu quero te mostrar. Olha o que a Bíblia diz em algumas versões. Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Desgarrados e errantes, as pessoas estão assim, andando de uma maneira desgarrada e errante. A NVI diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Eu já li para você, desgarrados e errantes, aflitos e desamparados, aflitos e exaustos. A Nova Versão Transformadora diz assim: quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Nova tradução na linguagem de hoje diz assim: Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. E a Bíblia Viva diz assim: e quanta pena ele sentia das multidões que vinham, porque seus problemas eram tão grandes, porque eles não sabiam o que fazer, nem aonde ir buscar socorro, eram como ovelhas sem pastor. E a Bíblia, a versão, a mensagem, diz assim: ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo, eram como ovelhas sem pastor. Olha como que a Bíblia diz que as pessoas estavam, e as pessoas estão assim hoje, elas andam desse jeito. As pessoas não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, elas não conseguem saber se está bem, se não está bem. Muita gente angustiada, sem norte na vida, sem direção na vida, sem saber se compra um guarda-chuva ou se casa, sem saber para onde vai, se entra ou se sai. As pessoas estão totalmente confusas e desamparadas, precisam de um pastor, precisam de um norte, precisam de um consolador. E ao afirmar que na multidão, é o mesmo afirmar que está sedento como um copo de água. Jesus diz assim: as pessoas estão sedentas, elas estão aflitas, elas estão desesperadas. O desafio não está na multidão, a multidão está clamando por respostas, gritando por socorro, e Jesus diz que o desafio está na sensibilidade e na compaixão de um coração quebrantado. Você possa pensar: Senhor, o que eu faço? O Espírito de Deus pode consolar vidas usando você. Nós cantamos aqui que Deus pode fazer coisas em nossas vidas, que nós somos a esperança vem, mas Deus deseja que você seja a esperança viva. Deus deseja que você seja o mensageiro, seja a mensageira. Deus deseja usar você, mas eu não sei pregar. Venha na escola bíblica, pega o esboço que ele vai colocar no grupo da igreja. Pelo menos eu fui prometido que o esboço vai ser colocado no grupo da igreja. Tem um link para você aprender a evangelizar. Gente do céu, é só você dizer para as pessoas que Deus as ama, Deus se importa com elas, e o desafio não está na multidão, o desafio está em capacitar a igreja para oferecer respostas ao mundo. Nós temos respostas, a igreja deve se antecipar aos problemas, não ter uma pessoa que vai vivendo, uma entidade, uma instituição que vai vivendo a custo do que está acontecendo. Nós devemos apresentar à sociedade proposta, e a proposta de vida é que Cristo quer te dar vida eterna. Cristo quer te dar vida plena, Cristo quer te dar vida abundante. Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus pagou pelos seus pecados, Jesus pagou pela sua redenção. E tem uma palavra para você, tem uma esperança para você, tem uma herança eterna para você, e você pode desfrutar dela a partir de agora ou a partir daqui. Qual o maior desafio missionário? O meu coração quebrantado. O maior desafio missionário é você. Então, sem acusar seu irmão, vire para ele e diz assim: você é o maior desafio missionário. Não acuse, só diga isso para ele: você é o maior desafio missionário.
Eu e você somos os maiores desafios missionários. E tem mais, sabe qual é o grande desafio da evangelização? O maior desafio missionário, eu e você. O grande desafio da evangelização, olha que interessante. O desafio da evangelização é a escassez de trabalhadores na seara. É a escassez de cearense. Está faltando cearense. Olha o que Jesus fala no verso 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os colhedores são poucos. O grande desafio, o desafio da evangelização é que falta gente para colher. Vocês já repararam que no nosso trabalho de igreja e ministério as pessoas estão sempre sobrecarregadas porque falta gente. O irmão falou de voluntariado, faltam voluntários, precisamos de voluntários. Nós estamos com 8 hospitais em São Paulo, falta voluntário. Nós ficamos 3 anos orando para um hospital reabrir as portas, como o irmão disse que em Manaus tem igrejas fechadas. E aí o hospital reabriu, mas não tem gente. E o pessoal, pastor, você queria que reabrisse as portas para vocês fazerem o presencial? E o que acontece? Eu falei, então... E eu fui convidado o mês passado para implantar uma nova capelania no novo hospital, que tem 11 andares, mas não tem voluntário. Está aberta, está autorizado, mas falta gente. O maior desafio da evangelização é a escassez de trabalhadores na seara. Falta gente. Então, que você possa dizer, Senhor, eis-me aqui. Não diga como Moisés. Moisés diz, eis-me aqui, envia Arão. Eu não. Envia outro, envia Miriam. Eu não. Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus adverte que os campos estão prontos para a colheita, mas os trabalhadores são poucos. As multidões sem pastores, ou porque, de fato, não há pastores para pastorear, que pastoreiam a si mesmos, ou porque estão pastoreando demais e não estão dando conta de pastorear o rebanho, porque falta gente. O maior desafio da evangelização, falta de obreiros no trabalho, falta de gente que possa dizer, eis-me aqui. Estamos presos em nós mesmos, vivemos para nós mesmos, olhamos para nós mesmos, e a gente tem aquela canção que fala, né, o evangelho dos fariseus, que não existe, ou é fariseu ou é cristão, não existe o cristão fariseu cristão, não pode existir. E a gente fica chorando pelas crianças de Marajó, isso não me diz respeito, deu uma polêmica terrível, porque isso não quer dizer nada, porque nós estamos fazendo o trabalho que Deus deseja que nós estejamos fazendo. Se a carapuça serviu, que o pessoal possa vestir, mas que você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Estamos presos, e isso é triste e isso é improdutivo. Quanto mais você olhar para você, mais seus problemas vão crescer. O sentido da vida é no outro, não é em você. O propósito da vida é no outro, não é em você. Leia um pouco de livros do Victor Frankl, que viveu na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração em Auschwitz, na Polônia. Ele descobriu naquele campo de concentração que o prisioneiro, a pessoa que estava ali, que ajudava o outro, que se portava com o outro, ele suportava mais o seu sofrimento, era solidário e ele vivia mais. Então, o sentido da tua vida não é em você, é no outro. Para de olhar para você, para de olhar para a sua dor, para o seu umbigo, e começa a olhar para o outro. Começa a olhar para as pessoas que estão aflitas. E aí, para de ficar pensando em problemas. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem dificuldade? Senhor, me ajuda. Deus, dá graça. A igreja está aqui para orar, o pessoal está aqui para orar, para te apoiar, como a gente sabe que a igreja faz. Não fica preso em problema, não fica preso em você, não fica rodando em torno da sua dor, da sua aflição, e começa a pensar que Deus quer usar a tua vida com toda a dificuldade para abençoar e socorrer gente. Conta-se a história de um homem que tinha um cavalo no campo, numa fazenda, e andando pela fazenda, o seu cavalo caiu num buraco, em determinado lugar do terreno, o cavalo caiu lá num buraco. E ele viu o cavalo naquele buraco, seu cavalo de estimação, ele tentou tirar o animal de todo jeito daquele lugar e não conseguiu. Colocou tábuas, o cavalo não subia, tentou puxar com cordas, não tinha jeito, não teve jeito de quase nenhum de tirar o cavalo. Um amigo veio e disse assim, vamos ter que sacrificar o animal. Ele falou, como assim sacrificar, meu animal? Não tem jeito, vamos ter que sacrificar, porque já tentamos de tudo, colocamos tábuas, colocamos tudo, corda, fizemos tudo, não tiramos o cavalo, sacrifica o animal. Aí ele falou, como assim, vou ter que sacrificar, meu animal? Vai ter que sacrificar. Foi lá na casa da fazenda, pegou pá, pegou enxada, um monte de coisa, e os dois começaram a jogar pás de terra em cima das costas do animal, no dorso do animal.
E cada pá de terra que ele jogava no dorso do animal, o animal se sacudia. E aquela terra caía e ele ia subindo. E ele jogava uma pá de terra no dorso do animal e ele sacudia, jogava aquela terra no chão e foi subindo. Já de noite, o animal saiu, porque toda a pá de terra que jogou nas costas dele, ele usou como degrau para subir e sair daquele buraco. Sabe o que isso me lembra? Uma coisa muito conhecida. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Amém? Você vai ficar reclamando da sua vida, da sua dor, do seu problema, do seu calo, da espinha que estourou no seu rosto, da chapinha que o cabelo molhou, a chuva molhou, pelo amor de Deus. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não fica preso em você, não fica olhando para as suas dificuldades. Gente, por misericórdia, olhe em volta. Muita gente sofrendo, muita gente sem Cristo, muita gente sem paz, muita gente sem esperança, muita gente entendendo que a vida não tem sentido. Jean Paul Sartre disse que a vida não tem sentido, a morte não tem sentido. Tudo que poderia acontecer para o homem seria ele morrer engasgado no seu próprio vômito, porque eles não viam sentido na vida, sentido na existência. E as pessoas precisam ver que o sentido para a vida está em Cristo. O maior desafio é a evangelização. Falta obreiros, falta gente. Eu quero desafiar você hoje à noite a dizer: Senhor, eis-me aqui. Olha o que Jesus fala: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Você possa dizer: eu aceito o desafio. Eu pensei que o desafio fosse levantar dinheiro, pensei que o desafio fosse fazer um monte de coisa. Não, o desafio é você se levantar e falar: eu quero tornar a minha vida relevante. Eu quero que a partir de abril agora, a minha vida seja relevante, uma vida importante, uma vida que marque a vida das pessoas. E Deus deseja te enviar. E olha que interessante essa pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como são belos os passos daqueles que anunciam boas novas. O mundo espera por você. Sabe onde é o campo? É onde Deus te coloca. Sabe quem é teu próximo? É o teu próximo. Sabe quem é aquele que você vai ajudar? É aquele que está perto de você. Você pode ajudar com um violão, com uma canção, pode ajudar com um olhar, pode ajudar com a presença. Eu tenho um amigo que ele está morando no hospital há 8 anos, ele está em coma há 8 anos, e ele é meu amigo porque eu conheço há 8 anos, depois da cirurgia que não deu certo, ele entrou em coma, e ele nunca mais voltou do coma, e segundo a ciência, nunca mais ele voltará do coma, e ele mora no hospital. Ele é novo, um rapaz novo, ele foi líder de jovens da sua igreja e líder do louvor. Nessa cirurgia ele entrou em coma e nunca mais voltou. E quando eu chego perto da cama dele, ele sabe que sou eu, porque eu chego com o violão meio desafinado, eu não sei afinar violão também, e eu começo a tocar, e aí eu toco: renova-me, Senhor Jesus, a lágrima rola. Aí eu falei: você está me ouvindo? Eu vim aqui falar de Deus para você, vim compartilhar o Evangelho, orar com você, e a gente vai cantando os louvores e a lágrima vai rolando. Outro dia eu estava no quarto, o enfermeiro falou: o que aconteceu? Eu falei: ele está me ouvindo. Como assim está te ouvindo? Eu falei: tá, ele me ouve. Eu converso com ele, ele me ouve. Como que você sabe? Olha aqui a lágrima. Aí ele aperta o olho e a lágrima fica rolando. E você pode fazer isso. Não sei se ele vai voltar a falar com a gente, não sei, mas você pode ser usado por Deus para cantar uma canção. Eu não sei cantar, não sei tocar, não sei afinar violão, só sei tocar com cifra. Se tirar cifra eu me atrapalho, mas Deus usa assim para você fazer alguma coisa. O que mais me atrapalha no violão são as cordas. Se tirasse as cordas, acho que eu tocaria bem. Não sei para que tanta corda no instrumento. Gente, 2 cordas daria suficiente, mas muita corda. E aí, o meu amigo, quando eu chego perto dele, começa a tocar violão, ele chora. Eu não sei se ele chora para eu parar ou se ele foi tocado pelo Senhor, porque ele não falou ainda, mas espero em Deus que seja tocado por Deus. Você pode fazer a diferença com as crianças, como foi falado, em Manaus, como foi falado, e em tanto lugar com os seus vizinhos aqui, você pode fazer a diferença. Tem muita gente que não sabe por que Jesus veio. Pergunta para uma criança por que Jesus veio a este mundo, eles não sabem. Pergunta para os pais das crianças nos hospitais por que Jesus veio, eles não sabem. Agora é Páscoa. Pergunta para alguém aí na rua o que significa Páscoa.
ele vai dizer que é chocolate garoto, é cacau show, é qualquer coisa, menos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, por você e por mim. Então, que você possa dizer, Senhor, daqui para frente, eu entendi que o maior desafio missionário sou eu. O maior desafio missionário não são as seitas satânicas, sou eu. Eu, tocado e sensibilizado pelo teu Espírito. O maior desafio missionário não são as multidões, é você ser tocado pelo Senhor. E aí, olha o que a Bíblia fala. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Você pode ser essa luz na vida das pessoas, você pode ser esse referencial, você pode ser essa palavra, você pode ser uma pessoa viva na vida de alguém. Uma igreja que vive sob a promessa da vitória contra as portas do inferno, tem em seu próprio comodismo o maior adversário ao desafio missionário. Se você se acomodar, você é o maior desafio, o maior empecilho ao avanço da obra missionária, ou do trabalho evangelístico. Então, se você quer saber qual é o maior desafio missionário, é você. Qual é o maior obstáculo? Falta de obreiros. Falta de mim, ou de eu, ou de mim, ou de você, para dizer, Senhor, eis-me aqui, toca o meu coração, e eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver em função do próximo, eu quero ajudar o próximo, e eu não quero guardar um leito de hospital, para que eu possa dizer para o meu amigo do lado que Jesus Cristo é bom, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, e que Jesus Cristo transforma as pessoas. Então, que você daqui para frente possa dizer, qual é o maior desafio missionário? Eu. Qual é o maior desafio missionário? A minha vida, assentado no banco e aquietado, sem nada fazer. Tem um cântico no passado que dizia assim, né? Muitos estão por aí a fazer, por aí a pedir, e eu aqui, sem nada a fazer. Quero trabalhar e contribuir, quero ser usado por Ti. Ó Pai, usa a minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Quero pedir nesse momento que o Senhor me ajude e me tire do comodismo, dessa vida indiferente à dor, à aflição alheia, à angústia. Ó Deus, a inquietação de alma das pessoas. Nós sempre ouvimos falar de tanto suicídio, de tantas mortes, de tanta vida se perdendo, tantos jovens se perdendo. Mas, Senhor, nós queremos dizer, eis-nos aqui nessa noite. Queremos responder ao Teu chamado, queremos responder ao convite do Senhor, que nos convida, Senhor, a sermos os ceifeiros, a sermos os obreiros, a sermos, ó Deus, os trabalhadores na Tua seara santa. Sabemos, como fomos informados aqui, várias vezes, que a seara está pronta, os campos estão brancos, mas, Senhor, nós estamos fazendo falta nessas fileiras aí. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor convoque e desafie nessa noite pessoas que possam dizer, eu quero ir onde o Senhor me coloca, quero estar onde o Senhor me colocar, e quero Te servir, Senhor, no meu trabalho, na minha faculdade, com os meus vizinhos, na minha casa. E a esperança para o mundo não está em manobra política, não está em uma decisão política, nem nas leis, mas a esperança para o mundo está em Cristo. Eu sei disso, nós sabemos disso, mas nós nos acomodamos. Ó Deus amado, que a dor alheia me incomode, que a aflição alheia me incomode, e que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, quebrante o meu coração e o coração dos meus irmãos e da nossa igreja, Senhor, por misericórdia. Ó Deus, que não seja só o Joel, só a liderança, que não seja só os ministérios aqui, mas que todos dessa igreja possam respirar missões e dizer, para nós não há mais obstáculo, para nós não há mais barreiras, porque nós estaremos na linha de frente, proclamando a salvação a todo mundo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.